Ok? Então, vamos lá. Tá gravando, inclusive, hoje com o meu amigo e irmão Paulo Eduardo, radialista, jornalista, hoje como diretor da Rádio Educativa de Campinas. Nós temos uma história meio semelhante. Ele, jovem, foi lá pro rádio, também gostava de rádio. Ele seguiu, são mais de 40 anos, né, Paulo? São 48 anos. Hoje eu vou aproveitar até para fazer uma entrevista a todo mundo, hoje que eu vou entrevistá-lo. Como é que foi o início? O início foi, eu frequentava com os meus pais a primeira igreja presbiteriana de Rio Claro, o reverendo Neftali Vieira Júnior, e a igreja passou a fazer um programa de rádio aos domingos, um programa que tinha 15 minutos de duração, e eu fiquei no pé do pastor, deixa eu ir lá falar, deixa eu falar. Eu tinha então 14 anos, e de tanto insistir, o pastor permitiu, e eu ia lá e dizia assim, está no ar o programa da igreja presbiteriana. Ensaiava isso a semana inteira, repetia inúmeras vezes. E quando sentava no microfone, e ao contar isso a você e aos telespectadores, eu me lembro do cheiro do estúdio, eu me lembro de cada detalhe que eu vivia naqueles dias. Então eu dizia essa frase eu dizia letra por letra, para demorar mais. Né? Na minha cabeça eu dizia E-S-T-A, está, para demorar bem. Falava em alguns segundos e fiz isso durante alguns meses. Aí pedi ao diretor da rádio que permitisse que eu fizesse um teste. Fiz um teste, fui contratado e comecei a trabalhar no rádio no dia 7 de novembro de 1975, apresentando um programa que talvez tenha sido um dos programas de rádio com o pior título da história do rádio. Ele se chamava Crepúsculo Musical. E aí foram já quase 48 anos, agora em novembro, 48 anos ininterruptos. Nunca tive outra profissão a não ser o rádio, a televisão, a sala de aula lecionando, mas lecionando rádio. Então é o meu mundo. Mas Paulo, você tem uma trajetória bonita. Você sai de Rio Claro, depois vai a São Paulo, não é? Passou lá pela Rádio Capital, pela Globo. Primeiro pela Manchete. Eu comecei em Rio Claro e logo comecei a trabalhar também em Araras. E em Araras, que é uma cidade bem próxima a Rio Claro, eu fazia as duas e ainda estudava. Eu trabalhava na FM Fraternidade, que era uma rádio espírita da cidade de Araras, e era muito interessante, porque naquela época o FM ainda era mono, não existia o estéreo, era hi-fi a transmissão do rádio FM. E quando o FM passou a mono, a estéreo, eu trabalhava. Naquela época nós já falávamos e operávamos, o que eles acham que hoje é moderno ser DJ, nós já éramos lá em 75, já éramos DJ, falava e operava. E eu trabalhava quando ocorreu essa mudança do FM, do FM estéreo para o estéreo, do Wi-Fi para o estéreo. E interessante também que a rádio funcionava num salão onde era um salão espírita, que aconteciam reuniões. E o estúdio ficava num cantinho. Então, quando ia começar a sessão espírita, o senhor ia lá, fechava uma cortininha, eu continuava operando de fone a rádio e a sessão espírita acontecendo no salão. Terminava a sessão, tirava a cortininha e eu continuava operando. São histórias. Aí, isso em Araras. Após 5 anos fazer isso, em 1980, era um domingo à noite, naquela época, o futebol não era como é hoje, tem todo o canal de televisão. Só a TV Tupi transmitia videotapes às 10 horas da noite no domingo. Eu estava lá assistindo, me ligou um amigo de Rio Claro, que já estava na TV Tupi, na equipe do Walter Abrão, e me disse, olha, você não quer vir fazer um teste em São Paulo? Vai inaugurar 2 rádios, irão inaugurar 2 rádios. Eu vou, quando é? Eu não, pega o trem agora de manhã e vem que o teste é hoje. Aí fui acordar minha mãe, que já estava dormindo, falei, mãe, eu vou para São Paulo. Mas como vai para São Paulo? Não, vou fazer o teste. E na manhã seguinte eu peguei o trem às 7 horas da manhã em Rio Claro, desci na Estação da Luz e fui fazer os 2 testes, na Rádio Manchete, que ia ser inaugurada, e na Rádio Cidade em São Paulo. Passei nas duas. Escolhi a Manchete porque ela permitia que eu fizesse também AM. E o meu caminho, o meu gosto era a Rádio AM. Então passei a trabalhar na Rádio Manchete e em algumas semanas
consegui um contrato na Rádio América e passei a trabalhar nas duas. Apenas para concluir esse início, quando eu fui para lá, eu era um caipira de Rio Claro, um moleque caipira, um menino caipira, que nunca tinha ido a São Paulo, que não conhecia esse mundo que é o mundo jovem de São Paulo. E só existia o Shopping Iguatemi. Isso. Então, o que eu fazia? Durante o dia, eu ia no Shopping Iguatemi com uma cadernetinha e um papel e ficava escutando os jovens falarem e eu ia anotando as gírias que eles usavam. Quando eu ia para o microfone, na manchete, eu falava, lendo as gírias que eu ouvia no shopping, para quem ouvia parecia um menino do Jardim Paulistano. Parecia mas na verdade era um caipira sonhador e que nunca desistiu dos desafios. Poxa vida. Paulo tem história, viu? Por isso que eu convidei o Paulo hoje para vir tomar um café comigo aqui, ouvir umas músicas, né? Angelita aí como cinegrafista, mas o Paulo tem umas histórias interessantes na Rádio Capital, porque trabalhou lá com o Zé Bétio, né? Com Eli Correia, com Paulo Lopes, com Sônia Abrão, com Oswaldo Betil, com Zé Russo, com Afanásio Jazade, com Barros de Alencar, com Gil Gomes. Fiquei na Rádio Capital nos 18 anos. Foram 18 anos maravilhosos, de um aprendizado incrível. Desses 18 anos, durante 16 anos, eu passava o meu programa para o Zé Bétio. Então, o meu contato com o Zé Bétio era diário. E com todos os comunicadores. Uma escola maravilhosa, a Rádio Capital. A Rádio Globo também, a Rádio Record, a TV Globo, a TV Record. E o microfone, ele nos ensina na vida. O microfone é muito importante. Eu era locutor de cabine no Canal 11, na TV Gazeta. Locutor de cabine é aquela pessoa que quando está acabando um programa e sobe o GC, ele diz, né? CYD 795, TV Gazeta São Paulo, Canal 11. Eu era locutor de cabine. E um sábado à tarde, eu estava lá na cabine, chega o diretor com um paletó embaixo do braço, falou: Paulo, jogou o paletó, escuta, o narrador do Turf teve um problema de saúde e não vai poder transmitir. Você vai transmitir o Turf, a corrida de cavalo na cidade de Jardim, que o Canal 11 transmitia com patrocínio da Caixa Econômica Estadual. Eu falei, mas viu, eu nunca entrei como que eu vou transmitir corrida de cavalo? Eu não sei como faz, eu nunca vi. Não se vira, porque tem a verba, está patrocinado e é ao vivo, num sábado à tarde. A viatura saiu da TV Gazeta, que fica na Avenida Paulista 900, não pegou um sinal vermelho, foi só verde, nunca foi tão rápido chegar na cidade de Jardim. E no caminho eu fui pensando e orando, pedindo a Deus. O senhor sabe que eu não tenho a menor condição, eu nunca entrei na cidade de Jardim, eu nunca vi uma corrida de cavalo. Como é que eu vou transmitir? Bom, chegou lá, o diretor, 40 minutos, 30 minutos, pôs o paletó, a câmera, 5 minutos, vai entrar no ar, ao vivo. Falei, e agora? Aí, no ar! Aí eu não sabia o que eu ia fazer. Eu abri a transmissão dizendo, muito boa tarde, telespectadores da TV Gazeta, Canal 11 São Paulo. Tradicionalmente, aos sábados, estamos aqui na cidade de Jardim. E hoje nós vamos fazer a transmissão. Nisso eu olhei na arquibancada, atrás de mim, e vi as mulheres elegantes de chapéu, os homens de terno. Eu falei, hoje nós vamos mostrar algo diferente na transmissão. Vejam a elegância dos apostadores, dos frequentadores. Nisso, olhando lá, eu vi o Chiquinho Scarpa sentado. Eu fui no Chiquinho Scarpa, tudo no ar, ao vivo. Chiquinho, é um prazer vê-lo, e o Chiquinho sempre gostou de um holofote. Falou, amigos da TV Gazeta, falei, Chiquinho, vamos mostrar para o telespectador de São Paulo o outro lado da corrida, o outro lado das apostas, o restaurante, o que se serve, os vinhos que são servidos, os charutos. E eu fiz um programa, uma transmissão diferente, mostrando o outro lado do Jockey Club. Bom, quando terminou a transmissão, falei, bom, você tem demitido. O carro me levou de volta, na garagem o guarda falou assim, o diretor está te chamando lá. Falei, bom, demissão. Aí cheguei lá e falei, Paulo, parabéns, você criou um novo estilo. A partir do sábado que vem, nos intervalos das corridas, você vai mostrar o outro lado do jockey. E eu ganhei um novo emprego, um desafio,
mas devo isso ao microfone. Paulo tem uma história bonita. Vou colocar uma música aqui, Paulo. Através do Sidney Schmidt, que era o produtor de um programa que eu fazia de saúde. Eu falei, Sidney, quero conhecer o Paulo Eduardo, esse cara é muito bom de televisão. Estava lá na Beira Rio. Daí fui lá no programa do Paulo. E eu me lembro bem, o Sidney Schmidt foi um incentivador do meu início aqui. Eu vim parar em Piracicaba pelo seguinte, aliás, com Piracicaba tem umas histórias interessantes. O problema é que você está nos assistindo, certamente querendo ouvir o nosso piano. Hoje é um dia especial. Hoje é a presença do Paulo Eduardo aqui no meu humilde canal, bolado pela Luciana, que falou, não, guarde suas músicas aí. E ela montou esse canal aí para mim no YouTube. Então eu trago os amigos e estava faltando aqui a presença do meu amigo e irmão Paulo Eduardo, que tem uma história, uma trajetória bonita no rádio e na televisão. E eu já desde pequeno também fui muito ligado em rádio, na Rádio Educadora aqui de Piracicaba. Trabalhei lá com repórter muito tempo, o programa Domingo é Nosso, Dirley Almeida Canto e Gaiade, né? Gaiade está firme ainda aí, Carlos Gaiade. Me parece então, recuperando, né? 16 anos. 16 anos. Eu saía lá do Subminutos, tinha uma trajetória semelhante à sua aí, só que você seguiu para São Paulo. Agora veja que interessante, o mundo é interessante. Eu não tinha nenhuma ligação com Piracicaba, nenhuma. Eu era diretor de rede em São Paulo, da rede LC de rádio, que foi a primeira rede, naquela época não havia a transmissão por internet. Nós copiávamos a programação em fita de rolo e através dos aviões da TAM nós distribuíamos em 85 emissoras do Brasil as programações. E eu era diretor de rede, toda vez que uma emissora ia integrar a rede, eu cuidava de toda a plástica. E as vinhetas eram padrão, mudavam só o nome da rádio, mas em todas as cidades eram assim. Um dia o meu chefe me chamou e falou, Paulo, temos um problema numa cidade que chama Piracicaba. Eu falei, o que é? Tem uma rádio que vai entrar, só que o nome da rádio é impossível de cantar, porque não dá musicalidade. A rádio se chama Rádio A Voz Agrícola. E me deu uma missão, falou, você vai a Piracicaba e conversa, a pessoa, o diretor se chama Senhor Caldeira, e você precisa trocar o nome da rádio, porque não dá para cantar. O nosso maestro, que fazia as vinhetas, era o maestro Malgeri Neto. O seu Malgeri foi o compositor. A melhor oferta quem faz é o Jumbo Eletro e ninguém mais. Estrela brasileira no céu azul. Genial. Então, seu Malgeri era genial. Aí, seu Malgeri me deu essa missão, eu vim conversar com o seu Caldeira. Falei, seu Caldeira, para a sua rádio entrar na programação, nós precisamos trocar o nome da rádio. E ele me explicou a dificuldade para fazer isso, porque Voz Agrícola tinha a razão de ser, pela história que a emissora tinha na cidade. Mas não dava musicalidade, porque as vinhetas eram assim, América, prim, Alvorada, prim, que veio chamar. Bom, aí
o seu Caldeira era uma pessoa muito afável, e nós conversando na sala dele, na Alferes José Caetano, ao lado da mesa dele tinha um televisor, era a hora do almoço, e estava ligado na TV Cultura, com uma reportagem em Brasília, e a autoridade estava falando e vários microfones estavam ali, entre eles o microfone da Rádio Alvorada de Brasília. Ele falou: ô Paulo, Alvorada é um nome bom. Eu falei: o senhor topa por Alvorada? Alvorada eu consigo. Então eu participei da troca do nome da Rádio Voz Agrícola para Alvorada, que se tornou Alvorada, e que foi um sucesso aqui em Piracicaba, quando eu podia imaginar que um dia eu viria a trabalhar aqui na própria Rádio Alvorada, que lá atrás eu participei. E só para concluir, a televisão. Por que eu vim para a TV Beira-Rio? Nós fizemos um piloto na Rede Família, que é a terceira rede da Universal. A Universal tem a Record, tem a Record News e tem a Rede Família. E nós fizemos um piloto para um programa policial, daquele estilo que fazia sucesso na época do Datena, no início do Datena. E depois de feito os testes, a TV, eu fui contratado pela Rede Família, e a Rede Família era baseada em Campinas. Uma semana antes da estreia, eles mudaram para São Paulo. E eu fiquei inviabilizado, era impossível fazer, porque eu trabalhava no rádio em Limeira. Bom, não pude fazer. Aí um amigo, Tamashiro, que era sócio do Sidney, falou: vamos fazer em Piracicaba? Eu falei: mas como assim? Vamos comprar um horário numa TV lá, que chama TV Beira-Rio. E nós viemos para cá, compramos o horário na TV Beira-Rio e fizemos um jornalismo que nunca tinha sido feito na cidade. Até então, o jornalismo na TV Beira-Rio era o jornal de bancada, o meu apresentador falava sério, e nós viemos naquele estilo da época, que era o sucesso, de andar no cenário, de falar, e o Piracicaba Agora foi um sucesso quase que imediato. Foi assim que começou o trabalho do Piracicaba Agora, que durou 11 anos sob o meu comando, que está no ar até hoje com outros apresentadores, mas foi assim. E o Sidney era o nosso incentivador. Eu me lembro muito quando eu tive a alegria e a honra de ser apresentado a você. Eu falei: não, eu quero conhecer o Paulo. O Sidney era o produtor do programa. Fizemos 46 programas de saúde, com todas as especialidades. Fazíamos aqui, nesse estúdio aqui do piano. Lá o programa que você faz, que eu já participei. O pior é que é carregar esse piano, né, subindo a escada, entrar no estúdio. Entrar no estúdio. Explica aí, Paulo. A Rádio Interiorana é um projeto de dois amigos de Piracicaba, os irmãos J. Duarte Passanini e Gilson Passanini, que são meus amigos, sou amigo deles já há muitos anos, desde 1985. Eu trabalhava na Rádio Jornal de Limeira, e um dia chegou um menino lá, dois rapazes, e disseram: olha, a gente vende, nós somos de Piracicaba, e a gente vende esse chinelo magnético de porta em porta. Nós gostaríamos de contratar a sua propaganda para você dizer: olha, hoje o pessoal do bairro Parque Hipólito está batendo aí nas casas, o Gilson e o Jota, eles estão levando o chinelo magnético Terume. E eu comecei a fazer a propaganda deles, o tempo passou, eles se tornaram dois empresários piracicabanos de sucesso, chegaram a ser os maiores apresentadores de link no Brasil
com produtos, primeiro a cartilagem de tubarão, depois outros produtos fitoterápicos, em todo o território nacional. E hoje eles têm uma rádio aqui em Piracicaba que se chama Rádio Interiorana. A Rádio Interiorana é uma rádio interessante porque é uma proposta de rádio antigo, da forma antiga, onde nós apresentamos, eu tenho um programa diário que faço da minha casa. Embora a Rádio Interiorana tenha um estúdio em frente ao Dom Bosco Assunção, a tecnologia nos permite hoje fazer de casa. Então, após um dia todo de atividades que eu tenho com os outros trabalhos, eu chego em casa, eu tenho um quarto lá, um computador, uma mesa de som, e eu faço o meu programa da minha casa das 8 às 9h30 da noite. É um projeto interessante. Existe também um outro projeto que nós temos, que é a Rádio Justa e Perfeita, uma rádio da maçonaria universal. Muitas pessoas têm curiosidade, certamente você, mas viu, uma rádio maçônica, lá é tudo escondido, ouça a Rádio Justa e Perfeita. Durante 4 anos e meio, ela se chamava Rádio Glesp, que Glesp é grande loja maçônica do estado de São Paulo. E há alguns meses ela tem o título agora de Rádio Justa e Perfeita, a Rádio da Maçonaria. Você encontra no YouTube a Rádio Justa e Perfeita, 24 horas no ar. E quero convidá-los para conhecer o meu canal no YouTube, Sou Falante. Sou Falante. Sou Falante no YouTube. Lá eu conto histórias, conto casos muito interessantes. Tem lá um podcast que se chama Da Válvula ao Digital, porque eu comecei na válvula, e estou no digital. Então, no canal no YouTube Sou Falante. São as maneiras que a gente encontra. Eu tenho também o site Mova-se Maturidade, o futuro é grisalho, com matérias e conteúdo interessante para os que já têm 50 ou mais. Interessante, Paulo, você também é professor de rádio. Eu lecionei durante 20 anos no SENAC, participei da equipe de professores que criaram o curso de rádio, que existe até hoje, o curso de locução no SENAC de São Paulo. Lecionei também na Fundação Casper Libero, que é uma faculdade muito procurada por aqueles que querem fazer comunicação. Na Casper Libero, a minha cadeira era de gêneros e formatos radiofônicos, que era ensinar o aluno a preparar um roteiro, produzir um programa. No SENAC era a locução em si. A locução, primeiro era uma locução geral, com o passar do tempo evoluiu, dividimos locutor de AM e FM, depois dividimos locutor de AM, FM e noticiarista, locutor depois AM, FM, noticiarista, esportivo, enfim, foi evoluindo. O curso do SENAC é que oferece o DRT, que é a autorização que a pessoa tem para poder trabalhar em rádio. DRT, o SENAC fornece e outras faculdades também. Então, essa história de dar aulas sempre foi muito bom, porque os alunos achavam que iam lá para aprender. Eu que ia para aprender com eles, porque com as ideias novas que eles traziam, eu usava do tempo que eu já tinha de conhecimento de rádio para melhorar o meu desempenho e conseguir melhorar o conteúdo deles também. Maravilha, Paulo. Agradeço, viu? A sua presença hoje foi mais para gravar você. Sempre foi pego de surpresa, né, Angelita? É isso mesmo. Ele veio para ouvir o piano, vai ouvir umas musiquinhas, mas vai sair tomar um café comigo aí. Hoje, um abração para todo mundo. Normalmente, eu sempre procuro me apresentar quando tem vídeo, de uma forma diferente, pelo menos de blazer e tal, mas eu estou em férias, e como o Alceu disse, o irmão me pegou de surpresa, eu vim visitá-lo, abraçá-lo, e vim sem preocupação disso. Registramos pequena parte da vida de Paulo Eduardo. Só para terminar, eu gostaria de dizer que quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe, eu morava em Rio Claro, estudava no ginásio Pele, um ginásio alemão que existe em Rio Claro até hoje. Hoje não se chama mais ginásio Pele, se chama apenas Pele, porque não há mais um ginásio. E lá, minha mãe me matriculou no piano. E eu fiz 9 anos de piano com a professora Emma Kelly, e foi muito bom, foi um tempo muito bom. Só que era como se fosse um castigo. Como eu não estava indo bem no colégio, então você vai fazer piano. E eu fiz 9 anos de piano lá no ginásio Kelly, com o professor Romeu Panhoca, saudoso Romeu Panhoca, e a professora Emma Kelly. Eu estou muito feliz de estar aqui, não há preço, existem coisas que não têm preço. Ter
a amizade do irmão Alceu, ter o privilégio de ser por tantas vezes acompanhar exclusivamente o mestre tocando para mim, é bom. E hoje eu divido com você. Um abraço para todos.